A paz do nosso Senhor Jesus, meus irmãos, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer uma reflexão muito interessante acerca da nossa fé, tá? Nossa fé cristã. E venho logo ressaltar para os irmãos que estejam firmes até o fim nesses últimos tempos, porque o inimigo ele está fazendo de tudo para roubar a nossa fé, para destruir a nossa fé. E essas reuniões santas? Sim, as reuniões santas na igreja. Porque não existe nenhum outro lugar no mundo onde as pessoas se reúnem para ler a Bíblia, para cantar hinos de louvor a Deus, para falar de Jesus, para ir correr atrás daquelas pessoas que não conhecem a Jesus. Não existe outro lugar, é na igreja evangélica. O católico não faz isso, o satanista não faz isso, os adoradores de imagem nas religiões aí afro não faz isso. Ninguém faz isso. É só o crente que se preocupa com salvação de alma. Sabe por quê? Porque nessa nossa Bíblia, que chamam de adulterada, está escrito: ide e pregai o evangelho a toda criatura. E eu vou logo salientar para os desigrejados que quando Jesus fala isso, ide e pregai o evangelho a toda criatura, ele não está falando só para os discípulos, não. Daquela época, não. Não. O ide é para todos. Para todos nós, irmãos. Todos nós que somos seguidores de Jesus. Nós temos que fazer o ide, tá certo? Porque eu já ouvi de desigrejados o seguinte: mas o que foi escrito ali para aquele povo, vamos supor aqui, se uma carta foi escrita para os Gálatas, só serviu para aquele povo do Gálatas. Muitos deles afirmam isso. Só serve para aquele povo, não serve para nós nos dias de hoje, não. Quer dizer, então, a Bíblia é um livro histórico, então não precisa nem eu ler, né? Porque não é para mim, não vai servir de nada. Você tá entendendo? Irmãos, é sobre isso que eu quero falar hoje. A distorção a respeito da Bíblia. A desvalorização da Bíblia. Estão tirando a credibilidade da Bíblia, que é a palavra do Senhor. A palavra do Senhor, a Bíblia escrita por homens, sim. A Bíblia escrita por homens, na verdade traduzida por homens e escrita por homens, ela é a palavra de Deus. Aí talvez você ache isso uma verdade catastrófica, você desigrejado na verdade, né? Porque o crente sabe que a palavra é o nosso escudo, é a nossa força, né? É a nossa direção. O crente ele tem certeza disso, mas o desigrejado ele já não acredita mais nisso e quer passar esse conhecimento diabólico para você, de que a Bíblia ela não serve, porque foi adulterada, porque foi escrita por homens. Irmãos, como é que a gente ia entender? Se não fosse escrita por homens, quem deveria escrever a Bíblia? Se não fosse um homem, para outro homem entender? Vamos usar um pouquinho o cérebro, né? Irmãos, eu quero trazer outra reflexão. Se um anjo descesse do céu, ou Deus descesse hoje, Jesus, com a Bíblia toda no idioma, se Jesus fosse em cada país, fizesse um tour no Brasil, se Jesus fizesse isso, um tour no Brasil, no mundo inteiro, entregando a palavra com a tradução perfeita, de acordo com o que os desigrejados dizem, né? Mesmo assim, ia ter gente que ia distorcer, e mesmo assim ia ter gente que iria duvidar. Porque, irmãos, a guerra é espiritual. Por que descredibilizam a Bíblia? Por que descredibilizam a palavra? Porque ela é de Deus. Na terra, irmãos, existe o povo, que é o joio. Existem os salvos, os que não são salvos. E por isso que a palavra ela é rejeitada, por isso que a palavra ela é alvo de críticas. Até ele está se levantando já contra a palavra. Foi já criado um decreto, tá? Para que a Bíblia ela seja renovada, que ela seja transformada, que seja, como é que posso dizer? É isso mesmo, que ela seja transformada. Ela precisa ser editada. Já existe lei para isso.
E o desigrejado, ele está apoiando a mesma coisa. Sabe por que ele está apoiando a mesma coisa? Quando ele diz que a Bíblia não serve porque foi adulterada, ele, por outras palavras, ele está dizendo, não serve. E é tão verdade o que eu estou dizendo, irmãos, que ontem eu estava na live e o rapaz que estava debatendo comigo, ele trazia outro livro para explicar a Bíblia. Ou seja, a Bíblia que eu tenho não serve mais. O que serve é o livro que ele está estudando lá, o estudo que ele fez. A Bíblia que eu, você conhecemos, né? Os patriarcas, assim, dos nossos tempos, que o que é que eu posso, o que é que eu quero dizer com patriarcas dos nossos tempos? É seu avô, é sua mãe, seu tataravô. Muitas das vezes, né? Se a pessoa vier de um berço já cristão, de homens e mulheres que são evangélicos mesmo, né? Servos da sã doutrina. Essa pessoa tem um patriarcado, entendeu? No tempo deles, no meu tempo, eu tenho patriarcado. Tenho pessoas que são mais velhas do que eu, que sabem mais do que eu e que me ensinou muitas coisas. E esse ensinamento vai ser levado de geração em geração, você tá me entendendo? Aí foi ensinado que a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia mostrou realmente que a palavra de Deus, ela deu as evidências de que ela é a palavra de Deus, porque ela produziu frutos de vida, de transformação, de arrependimento. Quantos aqui podem relatar o que a Bíblia fez na sua vida? Quantos aqui podem chegar e me dizer nos comentários, olha, eu vi tal coisa na Bíblia que mudou minha vida? Eu tenho testemunho, irmãos, acerca da Bíblia. Eu era católica, daquelas roxas, e a Bíblia me libertou. A Bíblia abriu os meus olhos, porque ela é a palavra de Deus, irmãos. Verdadeiramente, nós não podemos duvidar disso. Se um desigrejado vier com a conversinha de não, nós temos outro livro aqui que fala que é assim. Ontem, irmãos, para vocês terem ideia, a gente teve um desigrejado que estava falando que o Espírito Santo não existia na fundação do mundo. Sendo que em Gênesis, no capítulo 1, se não me engano, no capítulo 1, versículo 2, fala que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E ele teimando que ali não era o Espírito Santo. Deus é o quê? Deus não é santo, não? Ali não era Espírito Santo, não? Nós cremos que o nosso Deus é o quê? Deus Trino. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E a Bíblia evidencia, sim, o Espírito de Deus já existia. Aí, olha só o argumento dele, preste atenção. Não, mas nos originais, no livro que eu tenho aqui com a tradução, não fala de Espírito Santo. Ou seja, não existe o Espírito Santo. Ele disse, não existia o Espírito Santo naquela época, não existia. E começou um bate-boca de não existir o Espírito Santo, não existia, não existia, existia, não existia, existia. Irmãos, eu vou dizer para você, se você não tiver firme mesmo na fé, se você não tiver convicção do que você crê, meu querido, é perigosa essa informação. É muito perigosa. Você sabe o que é esse tipo de informação para uma pessoa que não conhece Jesus de direito? Que não conhece nada sobre Deus? Você sabe o que é esse tipo de informação? A pessoa começar a duvidar do Espírito Santo. Você está entendendo? Irmãos, são coisas absurdas que os desigrejados afirmam, baseados nesses estudos que eles fazem. Aí você já vem já com patriarcado, um ensino já pronto. Não estou falando de, eu quero ter um ensino pronto porque eu sou idiota, porque eu sou burra. Não, meu querido. Nós temos esse ensino porque ele é verídico. E temos a evidência de que ele é verídico. Irmãos, é assim, Jesus disse, ide e pregar o evangelho a toda criatura. Irmão, o servo de Deus de verdade, ele ensina a verdade, baseado na palavra de Deus.
Ele não vai chegar ensinando para você Jesus não é Deus, Espírito Santo não existia na fundação do mundo. Não, não existia. O que estava pairando ali no meio das águas é mentira, não era o Espírito de Deus, era outra coisa. Ele disse que era um... que foi que ele falou que era, se não me engano, ele disse que era um... Eu esqueci a palavra que o rapaz usou, dizendo que o que estava pairando nas águas não era o Espírito Santo. Irmão, umas conversas sem pé nem cabeça. Aí você que foi ensinado toda uma vida acerca do Espírito Santo, aquilo infiltra uma dúvida no seu coração. Eu tiro por experiência própria, irmãos. Chegou um tempo que eu li a Bíblia e eu não acreditava em nada. Tudo para mim era duvidoso. E, irmãos, automaticamente morreu a minha fé ali. Eu não sentia mais a presença de Deus. Eu acreditava que sentir a presença de Deus era emoção, era coisa da carne. Não existe isso. O nosso Deus não trabalha com esse tipo de coisa, de trabalhar com emoções, de mexer com emoções. Isso aí é coisa carnal, coisa de crente, coisa de crente emocionado. Foi isso que eu aprendi com os desigrejados. Você tá entendendo, irmão? E aí o desigrejado vem com um entendimento, sabe? Com a sabedoria, você acha assim, eita caraca, os homens são inteligente, ó, estudou, ó, tem 3 idiomas. Eita, eu sou muito burrão mesmo, eu só falo um idioma, conheço mal a Bíblia. Aí você automaticamente você se coloca lá embaixo e você diz, realmente eu preciso conhecer mais de Deus. Aí você começa a seguir essas pessoas e você vira praticamente um ateu. Porque eu cheguei a confessar que Jesus não era Deus. Com pessoas que dizem que estudou, pessoas que dizem que são bilíngue, que sabe aramaico, hebraico. Tá entendendo? Irmãos, eu espero que vocês entendam o que eu estou querendo dizer. Eu quero convidar você a usar seu cérebro hoje, a tomar cuidado com os falsos profetas. Tome cuidado com os falsos profetas. Irmãos, a gente fica com medo do pastor da igreja, né? E fique ligado mesmo, porque se ele ficar ligado demais em dízimo e oferta, corra. Se não está preocupado com sua vida espiritual, em falar de Jesus, corra mesmo, tá? Que é joio. O joio está no meio do trigo, está escrito lá na palavra, Jesus falou. Só seremos livres do joio no dia do arrebatamento, tá? Corra. Agora, corra muito mais. Corra muito mais dos guias cegos, que não vão entrar no reino nem deixam os outros entrar. Quais são os guias cegos, irmãos, que Jesus falou? A gente pensa que é um guia cego, é alguém que da igreja, né? Irmãos, perto de um desigrejado, um crente é um santo. Coloque na balança. Um crente que erra, né? Que comete pecados comuns da carne. Vamos supor. Coloque numa balança um pastor que adulterou contra a sua esposa, com um pastor ou com um desigrejado que fala que Jesus não é Deus. Quem tem mais chance de lhe levar para o inferno? Aquele pastor que pecou contra ele mesmo, contra a carne dele mesmo, ou aquele desigrejado que lhe ensinou que Jesus não era Deus? Porque eu aprendi isso, irmãos. E várias outras heresias, mas a que ficou mais marcada foi essa: Jesus não é Deus. Eu falei isso, irmãos. Foi horrível o que eu passei ali dentro. Foi horrível o que eu passei crendo nessas loucuras. Há pouco instante eu estava conversando com um colega meu desigrejado, ele dizendo que vai desistir desse negócio de desigrejado porque um deles estava dizendo que Deus não existe. Você está entendendo, meu irmão? É nisso mesmo que você quer se enfiar? É isso mesmo que você está achando que é a verdade absoluta? E você desigrejado? É isso mesmo que é a verdade para você? Você está certo ensinando isso? Eu estou começando a achar que todo desigrejado tem parte com o anticristo, irmão. Não tem jeito.
As evidências, os frutos são claros. Quem assistiu a live comigo viu. O intuito deles é fechar a igreja, acabar com a congregação. Aí ele disse, mas você disse que a gente só pode ser salvo se a gente for para a igreja. Eu disse, Eu disse, não. Eu disse o que é para você? Se você quiser congregar no fundo do seu quintal, até na casinha do seu cachorro, você pode. Agora, você querer acabar com a congregação, você tá errado. Não apoio isso. Tem desigrejado se gabando que fechou um monte de igreja. Tá cuidando das ovelhas do Senhor? Você não obtém a verdade? Tá cuidando da igreja que você fechou, dos irmãozinhos que estavam supostamente no engano? Tá cuidando deles? Não tá. Agora quer fechar a única igreja que ainda prega o evangelho aqui na terra. É o evangélico. Que manda você mudar de vida, que você manda que manda você largar o pecado. Aí talvez alguém se manifeste aí, mas Thalia, você tá falando assim, mas tem muito crente no meio de vocês que faz coisas erradas. Irmãos, eu já falei do joio no meio do trigo. Qual parte você não entendeu? E se aparecer são poucos, a maioria é tudo homem e mulher de Deus, que tá preocupado em salvar almas, em pregar o evangelho, e você desigrejado tá preocupado com o quê? Em distorcer tudo. Aí você vem com a Bíblia, né? Com a sua Bíblia, você crente, né? Você vem com a Bíblia, achando, né, que é a verdade absoluta. Aí vem o desigrejado e joga um balde de água fria em você e diz, não, isso aí não é verdade, sua Bíblia está adulterada, não serve. Aí ontem eu levantei essa questão na live. Cheguei e disse, já que a Bíblia que eu tenho adulterada, inclusive um deles afirmou que o João de Almeida falou que ele cometeu inúmeros erros na Bíblia. Então, aí eu disse, eita, então todos os que se converteram lendo essa Bíblia traduzida por João Ferreira de Almeida, então nenhum conhece a verdade de Jesus, nenhum foi resgatado pela verdade, porque está adulterado. Se a verdade está adulterada, então nós nos libertamos de quê? Você está entendendo? Você tá entendendo o que eu estou querendo lhe passar? Esse entendimento, você está conseguindo compreender? Se a Bíblia é adulterada, se o cara que traduziu ela cometeu inúmeros erros, então é mentira o que está escrito ali. Você está entendendo? Fica essa mensagem no seu subconsciente. E aí você passa a duvidar. E aí você fica cativo dessas pessoas. Agora é eles que obtêm a verdade, não é mais você. Através do seu entendimento, do teu intelecto. Você não tem mais capacidade, porque a Bíblia ela está adulterada. Você está entendendo? E o escritor que escreveu, ela errou. Fora outras coisas que eles dizem acerca da Bíblia, descredibilizando a Bíblia. Aí você ficou na palma da mão deles. Você vai aprender tudo do jeitinho deles. Irmãos, eu não falo isso como uma pessoa desumilde, que não pode aprender através de outro. Não. A Bíblia fala algo muito interessante. A mulher mais velha aprenda com a mais nova. Irmãos, quando o apóstolo fala acerca disso, ele não está falando só acerca de doutrinas, costumes, mas também acerca de várias coisas, e entre elas a Bíblia. Tem coisas que eu leio na Bíblia, não entendo, mas aí se eu for conversar com uma irmã que tem mais experiência que eu, às vezes tem um entendimento mais aguçado que eu, ela vai e me explica. Ou então um irmão, um pastor, você está entendendo? É isso que a Bíblia está querendo dizer. Eu não sou desumilde, eu não tenho problema nenhum em aprender. Mas vocês estão entendendo que esses desigrejados estão fazendo um reset? Está fazendo um reset na sua mente. Tudo que você aprendeu da Bíblia não vale mais, está adulterada. É isso que eles dizem, está adulterada. E no seu subconsciente, quando chega essa mensagem adulterada,
a tradução está adulterada, na sua mente você automaticamente já descarta. Porque se está adulterada, que está lá escrito é mentira. Captou? Foi isso, irmãos, que eu entendi. E aí quando eles vêm com problema, né? Que a Bíblia é adulterada, que você capta na sua mente que ela é adulterada, então o que está escrito é mentira. Aí vem na sua mente o seguinte, a solução, que é eles, com a tradução original, a verdadeira. Aí eu venho trazer agora uma revolução aqui para vocês. Se eu não posso acreditar na tradução da minha Bíblia, por que eu vou acreditar na sua tradução, desigrejado? O que me faz acreditar em você? Por que eu tenho que acreditar em você? Por que a verdade absoluta agora vem de você e não é mais da Bíblia? Por quê? Porque você é o bom. Porque você é o perfeito. Por quê? Você vai me obrigar a acreditar em você? Não, não vai. Eu não vou acreditar em você. Eu não vou acreditar na sua tradução. Quem me garante que essa sua Bíblia aí traduzida é verdadeira? Quem me garante? Quem é você? Eu nem lhe conheço, cara. Não sei de que buraco você saiu. Nunca lhe vi de perto. Não conheço sua conduta. Não conheço sua família. Não existem evidências nenhuma de que você está falando coisas corretas e que você é uma pessoa boa. Que você é uma pessoa de fé mesmo. Agora eu tenho base. Eu tenho pessoas a qual eu conheço desde pequena, que eu sei que eu posso confiar. Que pode me ensinar e me ensina a palavra do Senhor. Eu tenho essa segurança com os crentes que andam na mesma igreja que eu. Inclusive na igreja onde eu me converti, é uma igreja bem próxima da casa onde eu cresci com os meus pais. Conheci a dirigente que hoje dirige a igreja, tá? E tem o pastor do campo, tá certo? Mas no momento ele está procurando um dirigente homem para a igreja, só que não tá achando, e por isso está sendo uma mulher. Quero logo salientar para os desigrejados barraqueiros, tá? Esse detalhe. E esta mulher, meus irmãos, é alguém que eu conheço de pequena. Ela e a família dela, conheço a índole. Irmãos, eu vou contar uma coisa aqui, segredo. Quando eu não era crente, irmãos, eu era tão encrenqueira. Irmão, se você atravessasse meu caminho assim, olhasse feio pra mim, eu já tava, o que é? E já, pronto, já brigava ali. Irmãos, eu briguei com a grande parte das pessoas que moravam perto de mim. Pra você ver. Hoje eu sou essa mulher de Deus, mas eu briguei com a grande parte. Irmãos, mas esse povo crente, que é a minha irmã, que dirige a igreja, as filhas dela, os filhos dela, irmão, nunca briguei com eles. Pessoas que sempre falavam com a gente, tratavam a gente tão bem, convidava para a igreja. Irmãos, era exemplo. No bairro, olha, cansei de levar sermão da minha mãe exemplificar. A dirigente lá da igreja que eu tô congregando agora, na época ela não era dirigente, tá? Ela era só membro na igreja, eu acho. Membro assim, mais abaixo, não era dirigente. E minha mãe exemplificava ela, a família dela. Você tem que ser que nem... Pronto, minha mãe criticava muito minhas roupas na minha adolescência, porque eu me vestia que nem as meninas se vestem aí. Qualquer coisa, calça, shortinho. Top nunca fui muito chegada, mas às vezes vestia uns topzinhos. Você tá entendendo? E minha mãe ficava às vezes brigando, dizendo, olha, vê as filhas da irmã ali, tudo se veste bonitinha, e vocês aí com essas roupas vulgares, essas roupas aí, esse shortinho feio. Você tá entendendo, irmão? Isso é referência. Isso é uma prova viva, isso são evidências. São frutos do povo de Deus que lê a Bíblia cujo vocês dizem que é adulterada. Irmãos,
E você, desigrejado? O que que eu não tenho nada de bom para falar de vocês. Eu não tenho evidência boa nenhuma. Não tenho. A referência que eu tenho é mal, é trauma. Irmãos, eu me rebelei contra os desigrejados. Foi quase 3 anos, me rebelei contra. Porque eu comecei a dizer que Jesus não era Deus. Porque eu comecei a duvidar da Bíblia, eu não acreditava mais nos dons espirituais. Eu estava quase chegando a um ponto de não acreditar mais em Deus, em virar ateu. E teve pessoas que me conheceram, né, que viram que as postagens que eu estava fazendo no Facebook, porque é assim, automático. Você conhece algo que você acha que é verdade e que é bom, você começa a ensinar para as pessoas. Eu comecei a espalhar esses lixos, né? Porque para mim isso é um lixo. Comecei a espalhar esses lixos. Não, Jesus não é Deus, que a Bíblia não é sagrada, que não sei o que. Teve gente que foi questionar meus familiares. Eita, ali é que religião agora? Eu acho que eles pensaram que eu era da macumba, irmãos. Algo assim. Que eu era satanista. Porque não tinha condições. As coisas que eu estava confessando. As coisas que eu estava proferindo. Não era de uma pessoa que cria em Jesus, não. E tudo isso aprendi com os revolucionários, os bons e perfeitos desigrejados. Prova que vocês não são perfeitos. Prova que vocês não são revolucionários. Prova que vocês não são bons. Muito pelo contrário. Vocês são os próprios falsos profetas. Irmãos, tem que tomar cuidado com esse povo. Com esses desigrejados. Que são desviados. Mudaram de nome, viu? São desviados. Só que desviados que estão levando várias pessoas para o caminho da perdição. Não vão entrar e nem querem deixar você entrar. Acorda, crente, acorda. Você que está aí pensando em virar desigrejado, você pense bem. Se você quiser, você pode estar mandando uma mensagem para mim aí, que a gente conversa. Não faça isso com você não, com sua alma não. Eu vou dizer de novo, para você que não entendeu, eu confessei que Jesus não é Deus e que a Bíblia não é sagrada. Aí hoje eu vou conversar com o desigrejado, uma vez ou outra, aí eu venho trazer a Bíblia que é a palavra de Deus. Foi isso que eu aprendi e eu tenho evidências que a Bíblia é a palavra de Deus. Foi através dela que eu me libertei. Eu contei para vocês há pouco, né, o meu testemunho de quando eu era católica, eu me libertei através da palavra. Foi uma das coisas que me fez refletir que eu estava errando. Foi a Bíblia. Você tá entendendo? Aí vem um desigrejado e diz, não, mas essa sua Bíblia aí tá adulterada. Você vai conversar com ele, você leva a Bíblia, que é a sua base, a base da sua fé. Aí ele entra na sua mente, ele diz, não, tá adulterada. Aí quando você recebe essa informação, sua Bíblia tá adulterada, pronto. Você paralisa e você automaticamente começa a receber tudo que eles ensinam e acreditar em tudo que eles dizem. Porque foi adulterada. Aliás, deixa eu levantar um questionamento aqui. Você que está dizendo, desigrejado, que é adulterada. Mas as evidências desta palavra, a qual eu leio, tenho lido sempre. As evidências é de salvação, é de mudança de vida. Já você não pode dizer o mesmo. Vejamos seus frutos. Jesus não é Deus, a Bíblia não é sagrada. Moisés era o diabo. Aqueles homens, aqueles varões que apareceu para Abraão, eram 3 demônios. Toda vez que está escrito Senhor na Bíblia, está se tratando de Satanás e não de Deus. Foi isso que eu aprendi. Olha os seus frutos. Agora olhe para os frutos do crente. Frutos lindos. Frutos doces. Muda de vida, se arrepende dos seus pecados. Leia a Bíblia. Jesus é Deus. Jesus é o Salvador das nossas almas. Olha a diferença. Você está entendendo? Aí você quer se comparar, desigrejado. Você quer contaminar. Não vai conseguir, não. Não vai. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Aleluia.
Você já está derrotado, Satanás. Este teu plano maligno está caindo por terra. Em nome de Jesus. E eu vou convidar você, crente, se acorda. Bota essa Bíblia dentro do seu coração. Não duvide dela, nunca. Ai, mas ele disse que a minha Bíblia está adulterada. Cadê? Onde é que está escrito isso? Cadê o documento, a evidência de que a Bíblia está adulterada? Cadê a evidência? Cadê a prova? Porque eu fui liberta através da Bíblia. E toda vez que eu leio, meu espírito se renova. Você tá entendendo? Eu tenho experiência particular, não é só falácias não. E todo mundo que lê tem experiência particular com a Bíblia. Aí me vem o carinha que ninguém sabe de que buraco saiu, dizendo que ele obtém a verdade. Leia este livro aqui, do hebraico, do aramaico, do grego, do romano, que você vai conhecer a verdade. Pelo amor de Deus. Aí você fica cativo na mão dele. Agora você só aprende se ele lhe ensinar. Você tá entendendo? É fazer a pessoa muito de burro. E muito crente tá, é mesmo, é verdade, foi adulterado. Deixa de ser bobo, crente. Quem lhe garante que foi adulterado mesmo? Quem falou? Tá escrito na onde? Tá na Bíblia isso aí? Cadê? Porque a minha base é bíblica. E eu vou dizer mais. Toda afirmação e estudo que contradiz a palavra de Deus, eu não aceito. Não aceito. Sabe por quê, irmãos? O crente vive pela palavra de Deus e pela fé. A palavra de Deus, ela tem falado comigo. E como obra de fé, ela tem mudado a minha vida. Da experiência espiritual. Ela é a verdade. Medita na palavra do Senhor de dia e de noite. Está escrito ali. Irmãos, não é à toa que esse livro vai ser perseguido, não. Esse livro vai ser perseguido até vai retirar ele. Já está lançado o decreto aí. Que a Bíblia ela tem que ser atualizada. E o desigrejado aí, ó. Tá errada, tá adulterada. Essa Bíblia está adulterada. Irmãos, a partir do momento que você acredita nisso, que a Bíblia é adulterada, e o governo vier fazer a transformação da Bíblia... Eita, falei o que não devia, né? Chega e diz que a Bíblia precisa ser... A Bíblia precisa ser atualizada e o desigrejado diz que a Bíblia está adulterada, você aceita, sabe por quê? A Bíblia está adulterada, então ela tem que ser mudada mesmo. Aí a verdade vai ser escondida dos que ainda não conhecem Jesus. Você está entendendo o quão maligno isso é? Em nome de Jesus, pare para pensar. Pare de escutar essas pessoas. Cuidado. Irmão, eu vou lhe dar um conselho. Não se aparte da Bíblia. Leia, leia, ore, 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 leia, ore, 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 leia. Jejue. Peça a Deus discernimento espiritual. Irmãos, estamos vivendo tempo difícil aqui na terra. Irmãos, o fim está perto. E guardes o que tem para que ninguém roube a sua coroa. Não acredite. Se alguém vier com um estudozinho desfazendo da Bíblia, diga, eu não aceito. Deixa a pessoa falar e diga, eu não aceito. E estude a Bíblia você também. Tá certo? Quer fazer teologia? Faça. Quer estudar outros idiomas? Faça, estude. Mas toda afirmação, eu vou lhe avisar de novo, toda afirmação que contradiz a Bíblia, você já sabe, é uma afirmação diabólica. Porque se a Bíblia, essa Bíblia que tem evidências do poder de Deus, que mudou sua vida, mudou a vida às vezes do seu pai, da sua mãe, dos seus irmãos e de um monte de gente que você conhece, ela tem evidências de que realmente ali é a palavra de Deus. Você tá entendendo? Agora essa verdadezinha aí que estão lançando aí, essa suposta verdade,
Não é de Deus, não. Eu digo porque eu tenho experiência, o que eu vivi como desigrejada, tá bom? Então me escute, por favor. Pare para pensar, tá bom? E essa reflexão que eu quero trazer hoje, espero que os irmãos tenham entendido. E fiquem na paz de Deus.